Olá, tudo bem? Quero meditar com você hoje a respeito de algo que Jesus disse que é muito interessante. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que tem acontecido hoje para que a incredulidade seja tão grande e as pessoas estejam tão distantes daquilo que Deus estabeleceu, mesmo a própria igreja, caminhando tão longe daquilo que Deus estabeleceu, é porque foi deixando as coisas simples que há em Cristo Jesus, como por exemplo, vida de oração. Então nós trocamos a vida de oração por tantas outras coisas. Quanto tempo você dedica a buscar a face do Senhor na sua vida? Eu me lembro de, em 1981, eu ainda era solteiro nessa época, morava lá em Santo André, na Grande São Paulo, e esteve lá na nossa igreja um missionário americano chamado Sonny Holland, e ele fez uma pergunta, ele ou alguém da sua equipe, não me lembro bem, fez a seguinte pergunta para o povo na igreja: quanto tempo você dedica em oração e leitura da Bíblia? E aí ele disse: foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que entre leitura da Bíblia e oração o povo estava investindo 5 minutos por semana. Por isso é que não há fé na terra, porque as pessoas deixaram as coisas simples, buscar a presença de Deus em oração, se quebrantar diante dele, leitura da Bíblia, não é? O devocional da nossa vida diária, o nosso devocional diário foi deixando de lado, e nos ocupamos com tantas coisas, é uma correria terrível, vai-se para um lado e para o outro, e esquecemos do principal, que são as coisas simples: buscar a face de Deus em oração, ler a sua palavra, meditar na sua palavra, estudar a sua palavra, tempo de jejum, tempo de quebrantamento, de humilhação. Entenda que jejum não é uma moeda de troca. Tem gente que pensa que ele ora buscando algo de Deus e não há resposta, então ele aumenta a sua intensidade com jejum, né? Ou seja, eu não consegui convencer a Deus com a minha oração, então vou dar uma moeda mais forte, que é o jejum. Amigo, oração não é moeda e nem jejum é moeda. Nós não jejuamos por causa de Deus, nós jejuamos por nossa causa, para nos quebrantarmos, para termos mais sensibilidade, para ouvirmos mais claramente a voz de Deus. Não tem nada a ver com jejum, não tem nada a ver com lei ou com graça. Tem a ver com quebrantar-nos na presença dele, para podermos ouvir a sua voz, nos tornarmos mais sensíveis, né? Mais sensíveis à palavra, mais sensíveis ao Espírito Santo, que é outra coisa que a igreja deixou de ouvir, trocou a voz do Espírito por muitas vozes. Por isso é que lemos 7 vezes em Apocalipse uma exortação que é comum às 7 igrejas. Cada uma das igrejas recebe uma exortação, uma orientação diferente, mas esta orientação é comum às 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós deixamos de ouvir o Espírito Santo, deixamos de ouvir a sua voz, começamos a ouvir o nosso achômetro, não é? Começamos a andar por nossa própria cabeça, ao invés de ouvir a voz do Espírito dentro de nós. Então, tempo de oração, leitura da palavra, tempo de jejum, parar para ouvir a voz do Espírito, são coisas simples que esse tempo de igreja show deixou de exercer, deixou de praticar, deixou de viver. Então fica aqui um convite para você neste momento, pensando bem, volte para a simplicidade do Evangelho, para a simplicidade de Cristo. Tenha tempo de oração, dedique tempo de oração, dedique tempo de jejum, dedique tempo de leitura da palavra, de meditação, de estudo, não é? Dedique tempo para ouvir a voz do Espírito. Não se mova sem ouvir a sua voz. É fundamental ouvirmos a sua voz em cada momento da nossa vida. Então, Jesus disse que não haveria fé na terra quando ele voltasse, justamente porque os homens andariam em torno de si mesmos, ao invés de buscarem a sua face, ao invés de cultivarem aquelas coisas simples do Evangelho.
Hoje queremos mega shows, queremos coisas mirabolantes, e luzes, e câmeras, e fumaça, e etc., né? Grandes riffs de guitarra, baterias tremendas. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é glorioso, tudo isso traz uma alegria, só que o fundamento da nossa vida está nas coisas simples da palavra. Creia, volte a ter uma vida de fé poderosa, uma fé que funciona. Lembra daquelas mulheres do passado, né, que resolviam tudo com o joelho no chão. Hoje não, hoje nós somos inteligentes, né? Hoje nós somos mais sábios, ironicamente falando, né? Nós temos outros recursos. Nosso recurso é joelho no chão, nosso recurso é jejum, nosso recurso é a palavra, nosso recurso é ouvir a voz do Espírito, certo? Pensando bem.